Olá, irmãos, trazendo uma palavra no dia de hoje com o tema de perdendo para ganhar, com base em Mateus, no capítulo 26, a partir do 37 diz: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se, e disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então voltou e os seus discípulos encontrou seus discípulos dormindo e disse-lhes: vocês não puderam vigiar aqui comigo nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vemos essa passagem do tempo que Jesus, antes dele ser crucificado, e diz que mesmo Jesus, Filho de Deus, se entristeceu, um momento de tristeza, e nós podemos aprender com ele o que fazer nesses momentos, nos momentos de angústia, o que ele fazia. Nós vemos que está escrito que ele separou os discípulos mais chegados, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e foi ao monte e foi a um lugar orar, buscar em Deus um alívio, um sossego, uma tranquilidade. Então, em momentos de prova, em momentos de tristeza, em momentos de perdas, nós devemos nos aproximar de amigos verdadeiros que também conhecem a palavra e buscar em oração a direção de Deus. É isso que ele nos ensina. Continuando o versículo, Jesus fala para eles: fiquem aqui e vigiem comigo. E ali diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Então, em tempos de provações, de tristeza, Deus pede para que nós avancemos um pouco mais adiante. Assim como Jesus, ele indo um pouco mais adiante, prostrou o seu rosto em oração. Então nós devemos nos esforçar mais nesses momentos. Nós devemos buscar mais nesses momentos. Devemos, com mais esforço, buscar a Deus. E no versículo seguinte, Jesus fala: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Se for coisas para mudar o nosso caráter, para mudar coisas que Deus quer que mude na nossa vida, então que seja feita a vontade dele. Em oração, nós pedimos isso para ele, que ele faça no nosso coração compreender, entender o que nós precisamos mudar para melhorar. E na última parte do versículo, ele fala: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele fala, nos incentiva a continuar em espírito de vigilância, naquele espírito atento, de atenção, que presta atenção nos detalhes, que continua buscando no Senhor. E continuando no texto, Jesus vê que aquela realmente era a vontade do Pai, dele ser sacrificado para a salvação de cada um de nós. E ele segue, ele cumpre a vontade do Pai, ele realiza a vontade do Pai, porque perdendo a sua vida, ele viu que iria ganhar muitos filhos para Deus, ele iria ganhar muitos irmãos em Deus. O seu sacrifício traria a salvação de cada um de nós. Então, às vezes nós precisamos perder coisas importantes para ganhar coisas maiores. Pela promessa da salvação, ele entregou a sua vida por nós. Então, às vezes precisamos realmente perder para ganhar. Amém?